Bora lá, fiel, acompanhar as últimas novidades do Corinthians aqui no Jogo Aberto. Página virada, Fernando Diniz apresentado oficialmente e já estreia na Libertadores amanhã contra Platense lá na Argentina. Os protestos continuam lá na frente do CT Dr. Joaquim Grava. Ontem teve protesto, hoje os protestos voltaram a acontecer novamente. Pra você, qual a sua expectativa aí da estreia de Fernando Diniz no Timão? Deixa sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Bora lá, fiel, pra sempre receber as novidades do Corinthians. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Corinthians para a roda aqui do Jogo Aberto é o tema do programa neste momento. Fernando Diniz assume como treinador, foi escolhido para substituir o Dorival e o Timão já pensa no Platense, na Libertadores e na sequência do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, torcedores foram para a porta do CT para cobrar diretamente jogadores ontem e hoje. A panela de pressão corintiana explodiu. Nove jogos sem vitória. No domingo, após a derrota para o Internacional em plena Arena Corinthians, desdobramentos. Reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. Nós entendemos, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução. Ontem, Dorival Júnior, agora ex-técnico do Timão, foi às redes sociais e se dirigiu à torcida corintiana. Estou passando para fazer e deixar aqui um agradecimento especial, de coração, a tudo que nós vivemos ao longo desses últimos 11 meses. Próximo ao Natal, fiz uma ligação ao presidente Osmar Stabile, colocando à disposição para que fizéssemos um acordo amigável. Naquele momento, o presidente me posicionou que nós iríamos até o final do seu mandato. Eu realmente fui insistente em muitos momentos, até porque eu precisava ter um elenco um pouco mais complexo, um pouco mais composto, um elenco que nos dessem opções de podermos estar mexendo ao longo da temporada. Enquanto isso, na saída dos jogadores, após o treino desta segunda-feira, torcedores organizados colocaram mais lenha na fogueira. E a situação se repetiu nesta terça-feira pela manhã. Quem que tá de panela aí dentro, mano? Então, o que tá acontecendo, mano? Qual que vai ser a desculpa agora, mano? Vocês derrubaram o Dorival, mano. Da hora, quero ver o que vocês vão fazer agora, mano. Protestos contra o elenco nos muros do CT, com faixas de amor ou terror, jogadores omissos, acabou a paciência, elenco vagabundo. Em meio a isso, após muitos rumores, ontem à noite, a diretoria corintiana anunciava oficialmente Fernando Diniz como novo técnico, até dezembro desse ano. Intensidade e amor incondicional. É assim que a Fiel vive o Corinthians. Muito mais que os 90 minutos do jogo, os 35 milhões de corintianos espalhados pelo mundo doam as suas vidas pelo Corinthians. Aqui, a loucura transcende o jogo. E para mim, o jogo tem que ser vivido exatamente como a Fiel gosta. Emoção, raça, intensidade e coragem. O meu coração já pulsa no mesmo ritmo da Fiel na arquibancada. Estou pronto. Isso é corintianismo. Como jogador, Fernando Diniz atuou no Corinthians. Foram 50 jogos, 2 gols e o título paulista de 1997. O Timão será o 17º clube na carreira do treinador de 52 anos. 7 títulos no currículo, o principal deles, a Libertadores da América de 2023 com o Fluminense. Também chegou à seleção brasileira, mas o sonho durou apenas 6 jogos. Mesmo assim, em toda a sua carreira de técnico, ele nunca abriu mão do seu estilo de jogo, conhecido e que divide opiniões. Se eu tivesse muita conexão com aquilo que pensam de mim, eu não faria quase nada do que eu faço no futebol. Porque a minha carreira, se você pegar, ela é muito mais recheada de críticas do que de elogios, por conta da minha maneira de ver o futebol e de enxergar o mundo. Fernando Diniz já comandou o primeiro treino agora pela manhã aqui no CT Joaquim Grava. E daqui a pouco, às 2h30 da tarde, será apresentado oficialmente. Amanhã, mais uma atividade antes da viagem para a Argentina. Na quinta-feira, tem estreia na Libertadores da América contra a equipe do Platense.
elenco, lesões e vitória. Já são 47 dias sem vencer e esse é o primeiro grande desafio do novo treinador do Corinthians. Fala fiel torcida, muito feliz de estar aqui e literalmente mais um louco para o Brasil, loucura máxima, vamos que vamos. Agora vai começar a loucura. Vai Corinthians! Tá motivado, vai começar a loucura. E que loucura, porque o momento é muito louco, dentro e fora de campo. Ronaldão, chega com aval do Marcelo Paz, do presidente, mas para você é um cara que imediatamente já vai funcionar, vai mudar a realidade? Eu gostaria de assinar também embaixo em algum lugar aí, porque eu gostei dessa contratação, porque é um cara que vive intensamente o futebol e o Corinthians precisava disso. 43 dias sem vitórias. Isso é brincadeira. 47. 47. Um mês e meio? Nossa Senhora, muito, hein? É muita coisa. E esse cara vem com uma vontade que eu conheço muito bem. Teve comigo em 97 jogando, como jogador já era assim. E eu também falei muitas coisas dele como treinador aqui. Lembra? Quando ele estava no Vasco, quando ele foi campeão no Fluminense, campeão da Libertadores no Fluminense. É um cara que vive o futebol intensamente. E vai fazer essa turma do Corinthians acordar. Porque com o Dorival estava dando sono. E vai gritar com todo mundo na beirada do gramado ali. Vamos, seu Perninha! Mateuzinho, vai na linha de fundo e cruza, menino! Tá com nhaca! Tá no Ele vai acordar esse time, que é um baita de um time, mas é um time que demonstrou estar cansado da conversa do Dorival. O Dorival, aquela conversinha. E comigo vai ser... Here, man! You're boy! Bah! Go, man! Go, man! Go, man! Que isso? Porque vai ter que ser assim com o Memphis, velho. Agora, e também outro cara que tá chegando com ele, que ninguém tá falando aí, o Wagner. Preparador físico. Não vai ter dorzinha muscular pra ficar no departamento médico, não. Dorzinha muscular tira no gramado. O Wagner vai ensinar vocês aí. Eu quero só ver, tô louco pra ver. Eu vou ficar atrás do gol. Com a Rádio Bandeirantes, vou ficar atrás do gol, minha Renata. Com a Rádio... Ulisses, vai, Ronaldo, falei aí. Quinta-feira você já vai ter uma amostra no jogo da Libertadores contra o Platense. Cicinho, a pergunta é essa. O Dorival é um cara que no ano passado terminou em grande estilo, ganhando a Copa do Brasil. Começou muito bem com a Supercopa e depois o Corinthians não se reencontrou. O Diniz não foi bem no Cruzeiro, no Vasco levou o time até a decisão da Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians e agora tem uma outra chance no futebol brasileiro. E num grande clube, né, Renata? Num grande clube como o Corinthians, assim, e essa é a história, um bando de loucos, chegou mais um louco consciente, né? Porque o Diniz, ele vive intensamente, é um cara que não se preocupa com pressão e muito menos com crítica, ele sabe lidar muito bem com isso. E ele transmite isso para os jogadores. A cobrança, com certeza, vai aumentar. Acredito que o Dorival, ele já não estava mais conseguindo, através da cobrança nos jogadores, extrair algo a mais. E o Diniz, ele chega com esse status, ele vai conseguir extrair algo a mais, porque é mentalidade nova, joga no limite e cobra isso dos jogadores. Então, eu gostei também da contratação, acredito que vai dar muito certo, Renato, pelo menos no início. Eu pergunto para você, lá no CT tem refletor? Tem tudo lá. Tem tudo, porque vai precisar, porque ele gosta de treinar, Renato. Ele lá no Cruzeiro ficava até o escuro lá, treinando lá, e isso ele faz muito bem, porque ele acaba extraindo o máximo do jogador, dá tranquilidade pro cara também. Eu tenho um amigo em comum com o Diniz, que concentrar no mesmo quarto que ele, e diz que quando ele jogava no Corinthians, ele dormia com a bola. Ele dormia com a bola abraçado. Que amor pelo Aí esse futebol. Amigo que concentrava com ele, tô até revelando, Romeu, depois você se entende aí com o Diniz. O Romeu comentou, ó, o Diniz dorme com a bola, ele falou assim, ó, você é traíra, rapaz? Ele corria dentro do quarto, você quer falar corredor do hotel. Então, tipo assim, um cara muito centrado. Cicinho, ele corria no corredor do hotel à noite. Aí eu abri a porta e estava aquele barulho. Eu falei, ô, Diniz, o que você tá fazendo? Eu tô aquecendo pra amanhã. Eu falei, irmão, o jogo é só amanhã, velho. E uma coisa ele já tava correndo um dia antes no hotel. E uma coisa que ele passa pros jogadores, Renato, é a questão da coragem. Ele fala assim, que tem que ser corajoso para jogar, para você assumir, para você ter atitude. Então, por isso que muitos jogadores na mão dele conseguem render um futebol que você nem imagina. Então, acho que o Diniz vai dar muito certo. Apesar que só depois do domingo, porque domingo vocês vão perder. Domingo já... Vocês já sabem. E olha, além de ter que treinar o time, reorganizar a equipe do Corinthians, o Diniz vai conviver com essa pressão, esse momento efervescente. Aconteceu ontem e hoje, jogadores foram parados na porta do CT e ouviram muita coisa. Ontem e hoje já aconteceu isso, gente. E nós vamos acompanhar, porque as palavras foram, só pra gente usar um termo bem leve, ásperas. E aqui mostramos o que aconteceu. O diálogo nada amistoso
entre integrantes da organizada corintiana, torcedores do Corinthians, com os jogadores que preferiram o silêncio, falaram pouco. O Gabriel Paulista ainda tentou argumentar alguma coisa. Os demais só ouviram e ficaram calados. Capela. Eu fico constrangida de ver isso, honestamente, mas cada um tem sua filosofia, cada um encara essa situação com torcida e com pressão do seu jeito. E aí, Capela, conta os detalhes. Vamos lá, Rê. Beijão pra você, abraço pra rapaziada, pra nossa audiência, todo mundo que tá nos assistindo, ó. Estamos aqui no CT do Corinthians, agora eu vou te falar que a coisa deu uma amenizada, tá? Ontem rolaram alguns protestos por aqui, 10 a 20 torcedores que foram pra cima dos atletas, Caio César, Charles, Vitinho, hoje também nós mostramos aí agora há pouco toda essa manifestação, e aí os cerca de 10, 15 torcedores que estavam aqui agora há pouco, eles já meteram o pé, até porque a polícia chegou. O Corinthians chamou, a gente vai mostrar a cabeça, pode mostrar ali, ó. Temos a base da Polícia Militar, carrinho de segurança, só prestando um apoio, né? Vai que acontece qualquer BO. Então, aparentemente, a coisa está mais controlada com os jogadores que vão sair daqui a pouquinho, aos pouquinhos aqui do CT. A gente consegue mostrar também que antes da rapaziada ir embora, ó, eles colocaram algumas faixas esticadas aqui no portão principal do CT Joaquim Grava. Elenco vagabundo, acabou a paciência, jogadores omissos, ou joga por amor, ou joga por terror. É mais ou menos isso. E de quebra, falaram o seguinte, claro que o jogo no meio de semana, quinta-feira, estreia da Libertadores, é fundamental. Mas já falaram, se perder pro Palmeiras, o bagulho vai ficar louco. Agora, entenda como quiser, o bagulho vai ficar louco. Porque realmente acabou a paciência por parte da torcida, não só o torcedor comum, mas principalmente organizado, e eles prometeram. Todos os dias estarão aqui. E você falou em constrangimento, eu concordo contigo. Porque vários jogadores que passaram e minimamente tentaram uma conversa com os organizados, eles falaram o seguinte, independentemente se vocês ganharem ou perderem, se vocês começarem a frequentar agora restaurante, shopping, nós estaremos lá para cobrar. Então assim, o clima realmente é muito tenso, mesmo com uma amenizada com a chegada do Fernando Diniz, que já comanda a primeira atividade aqui no CT Joaquim Grava. Torcer pra coisa dar uma controlada que o bagulho tá louco por aqui, viu, Renata? Que loucura, hein? Mas é isso, falando em loucura, o Diniz falou que tem um bando de louco, tá tudo louco. Ronaldo, não tá passando dos limites isso? Não, acho que tem que ter cobrança, né? Acho que deixou... Esse tipo de cobrança que foi feita era para ter sido feita pelo Dorival, né? Pro time. Pedindo mais coragem, mais força. Então você aprova esse tipo de tete-a-tete com o jogador? Eu sou contra a violência. Eu sou contra a violência. Agora você conversar, chamar uma conversa mais áspera, isso acontece quando você vê que dentro da camisa do seu time não estão colocando uma coisa mínima que é o suor. Então por isso que chegou a esse ponto. Eu não acho legal o torcedor entrar no campo com a criança na mão e chutar o jogador, chutar as pessoas. Isso eu não acho normal. Agora, esse tipo de cobrança... Ah, isso aí é normal. Não, esse tipo de Parabéns cobrança... Isso é cobrança. E se o jogador isso é não olho para? no olho? E se o jogador não para e não baixa o vidro do carro? E se o jogador passa direto, ele não tem obrigação de parar? Não tem obrigação. Eu não sei se tem obrigação de ter. Eu sei que quem parou ouviu o que tinha que ouvir, porque domingo vocês foram mais nhancas. Vocês não tiveram amor à camisa. E se vocês não aprenderam o que é amor à camisa agora, vocês não vão aprender nunca, porque o Diniz tá aí. E vai cobrar dos perninha também. E eu tô louco pra ver. Isso que eu tô louco pra ver. Pra mim, eu discordo completamente. Isso aí é inaceitável. O cara chegar lá e meter o dedo na sua cara, te humilhar e fazer... Eu acho que é o quê? Todo mundo ali não é profissional? As coisas, às vezes, não acontecem da maneira como a gente quer. Mas você vai chegar lá e cobrar como fosse um bandido, alguma coisa assim? Pra mim é lamentável. Cicinho vai comentar na sequência. Agora, para começar a aceitar cartão, você só precisa de uma coisa. Visão de rede por aqui. Seguimos com o comentário do Cicinho. Cicinho, mostramos aqui as imagens de torcedores do Corinthians cobrando, exigindo, usando todo tipo de linguajar com os jogadores na porta do CT, local de trabalho. E o Ronaldo aprova e o Edu desaprova. E você? Renata, nós estamos falando de algo cultural no Brasil. Isso daí sempre existiu, a questão da cobrança. Eu sou totalmente contra quando o cara vem, como aconteceu lá no Sport Recife, o cara coloca a mão, igual fez no Pablo. Mas essa cobrança de torcedor demonstra a indignação. E é algo que é normal no Brasil. Infelizmente é normal. Se você falar, você tem problema com isso? Eu não gostaria. Mas é algo que acontece no Brasil. E você vê a abordagem do torcedor, jogador.
O Gustavo Henrique, o torcedor simplesmente olhou e falou assim, ó, cobra os caras, mano. Então, assim, o torcedor também conhece quem tá entregando e quem não tá entregando. Então isso fica um alerta. Você tá do lado de fora do centro de treinamento. O cara não tá lá dentro também do treinamento. E mas aí estava na sexta-feira, convidado pela diretoria, junto com os jogadores, com o técnico e também com o presidente. E aí demonstra a indignação do torcedor. Então como que você vai blindar o torcedor também de ali fazer uma outra cobrança? É complicado. Eu sou totalmente contra a violência, mas cobrança sim é algo cultural no Brasil. Isso aí não resolve nada, assim, na minha visão, sabe? Não resolve nada. Mas só que liga o alerta no jogador que tá fazendo a Renata corpo falou, mole. em um mês, a torcida foi lá e conversou 2 vezes com a diretoria, com os jogadores e não adiantou. Então é algo a mais. Então não é isso. Mas você vê como é a raiz. Eu cresci assim lá. Eu entrei com 12 anos. Eu entrei no Corinthians com 12 e saí com 30. Eu cresci nessa pressão e pra mim parecia normal essa cobrança, essa pressão toda. Hoje não é normal. Eu acho que você não pode pôr a mão. Isso aí você não pode pôr a mão em ninguém. Mas você também não pode chegar agressivamente. Hoje mudou. Mas na minha época, como fui raiz, desde os 12 anos, essa pressão era o dia a dia. E eu vi também uma pressão que eu não gostei, eu não achei legal, honestamente, dizendo que se o Corinthians não ganhasse o clássico contra o Palmeiras, que aí o bicho ia pegar de outro jeito. O bicho vai pegar. E aí é ameaçar com violência. Isso aí não pode. Não pode. O cara pode ser ruim, o cara pode não ter talento, o cara pode estar jogando mal. Agora, eu acho que a gente tem que diferenciar quando é falta de entusiasmo, de vontade, de comprometimento e quando o cara não consegue. Acontece. Mas o Diniz chegou, agora é outra realidade. Ele vai mudar, pelo menos, a dinâmica de treinamentos, vai olhar para o time de uma maneira diferente e já começa na Libertadores. Então, o Diniz é um cara que ganhou respeito, ganhou respaldo como treinador, ganhou Libertadores e a gente quer agora mostrar um pouco mais desse perfil Fernando Diniz. Em meio à pressão da Fiel, sobretudo ao elenco por conta da sequência ruim que derrubou o Dorival Júnior, havia no mercado um desejo antigo, o caso de Juan Pablo Vojvoda. Ou ainda Tite, alternativa segura, a marca da vitória. Só que mesmo assim, a diretoria optou pela novidade, sem qualquer associação técnica com o passado que de alguma maneira pudesse reforçar a ligação com a ala Renovação e Transparência. Ou ainda por proximidade com qualquer dirigente, como por exemplo o atual executivo Marcelo Paz, ex-Fortaleza. Sendo assim, Fernando Diniz foi anunciado. Será a segunda vez dele com o manto alvinegro. O ex-meia, inclusive, já levantou um caneco no Parque São Jorge do Paulistão de 97, temporada em que foi contratado para defender o alvinegro aos 22 anos de idade. Está na hora de dar um salto e é um momento decisivo aí na minha carreira e espero que no Corinthians tenha muito sucesso e eu vou me empenhar ao máximo para isso. É assim que a Fiel vive o Corinthians. Da reserva do Timão para o comando técnico, 30 anos se passaram e o que mais surpreendeu foi a definição da atual diretoria em função do estilo de Diniz, bem diferente daquele idealizado pelo corintiano. A Fiel agora vai precisar de paciência na busca pelo futebol arte, de posse, toque de bola e coragem de propor o jogo, resultado como consequência e não por essência. É o chamado dinizismo que despertou atenção no Audax em 2017. Aquela modesta equipe do interior de São Paulo foi vice-campeã estadual, derrota para o Santos na grande final por 1-0. Como treinador na época ainda era considerado irresponsável, só em 2018 assumiu um clube de grande expressão, antecedeu Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Já na primeira passagem pelo Fluminense, foi eleito o melhor técnico do Cariocão de 19. A carreira de altos e baixos se fez presente também nos 16 meses à frente do São Paulo. Por lá ficou marcado pela derrota para o Mirassol nas quartas do Paulistão e também pelo simbólico título do primeiro turno do Brasileirão de 2020. Deixou o tricolor paulista em 21 com a queda de rendimento num ambiente aparentemente tumultuado pela personalidade cada vez mais forte do comandante. Luciano e principalmente Tietê sentiram na pele tal característica. Apesar daquelas crises, Diniz, àquela altura, já era um técnico de ponta. No Santos e na primeira vez no Vasco, no entanto, o estilo não vingou. Só no retorno ao Fluminense em 2023, desempenho e resultados se alinharam novamente. Exceção, claro, a final do Mundial de Clubes.
O time, digamos assim, até apresentou um bom futebol diante do Manchester City de Pep Guardiola, só que acabou goleado 4-0 em Riad. Fora isso, ápice da trajetória, títulos no Rio, Taça Guanabara, Estadual, Recopa Sul-Americana e a Libertadores da América. Com relação ao que eles chamam de dinizismo, a questão de veio para ficar ou para se desatribuir o dinizismo a mim, veio para ficar enquanto eu ficar, né? Então, enquanto eu estiver trabalhando, eu vou procurar seguir as minhas convicções. Então, quando as pessoas falam isso, é das minhas convicções e a minha maior convicção é conseguir fazer o máximo pelos jogadores. Olha, Fluminense! O sucesso no Flu valeu uma passagem interina pela seleção. A ideia era recuperar a história e o prestígio da amarelinha. Sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação e eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer o que dê certo. Na CBF, contudo, só durou 6 partidas. Pelas eliminatórias, as 2 primeiras vitórias se seguiram um empate, 3 derrotas e Diniz acabou dispensado. De lá pra cá, os 2 meses de trabalho no Cruzeiro no fim de 2024 não deixaram saudade e a retomada da carreira veio na segunda passagem pelo Vasco ano passado e apesar das contradições. As vaias em São Januário, passando por bons resultados, como o 6-0 sobre o Santos de Neymar no Morumbi e a presença na final da Copa do Brasil, sobrou a bronca em Bruno Moreira na virada sofrida para o Mirassol na abertura do atual Brasileirão. Vai, pega essa bola! Você não fez nada mesmo, você não fez nada! É pra você fazer, é pra você jogar! Dali um mês, demissão do Cruz Maltino, só que agora Diniz está de volta. Aposta ousada e futura do Corinthians. O problema é a urgência. Afinal, o Alvinegro, perto da zona do rebaixamento do campeonato, não vence há 9 jogos, estreia na Libertadores nesta quinta-feira e no fim de semana ainda tem o derby contra o Palmeiras em Itaquera. Ela fiel torcida, muito feliz de estar aqui, literalmente, mais um louco para o Brasil, loucura máxima. Pessoal, a Fiel tá bem dividida em relação ao Fernando Diniz. Essa enquete aqui foi uma enquete que eu fiz aqui no meu próprio canal aqui. Tem 2.300 votos, onde tá dividida a Fiel aqui, mostra o termômetro, ó. Eu confio no Diniz, 45%. Vai afundar o time, 42%. Saudade do Dorival, 13%. Então, eu acho que se você juntar os 13% de saudade do Dorival e os 42% aí que vai afundar o time, já dá a porcentagem maior de rejeição aí do Fernando Diniz, tá bom, pessoal? Então é o seguinte... A inteligência, né, o Cifute lá, cara, pegando os números do Diniz, dos últimos trabalhos dele, né, os retrocessos lá do último trabalho dele, não combina com o Corinthians, tá? Não combina por conta das peças que nós temos. Eu não vejo... Qual que é a principal deficiência do Hugo Souza? Qual que é? Saída com o pé, velho. Ele entregou o gol lá do Flamengo, lembra? É as saídas com... Só se o Diniz ajudar ele nesse aspecto técnico, né? Aí beleza, mas eu acho bem difícil, né? Olhando pelo copo cheio, que eu sou muito otimista e gosto disso, pode ser que o Diniz ajude ele, né, mano? Mas vai ser uma loucura, velho. O Gustavo Henrique é o zagueiro-chefe ali, um bom zagueiro, mas não é um bom zagueiro com os pés, velho, tá ligado? Não é aquele cara que toca, habilidoso. Então tem tudo isso, né, mano? Tem toda essa questão aí envolvendo o Fernando Diniz e por isso essa desconfiança toda, né, no Fernando Diniz. A diretoria do Corinthians, né, as organizadas do Corinthians, não queriam, velho, a demissão do Dorival, tá? Não queriam. Tanto que não há um protesto direcionado ao Dorival, há um protesto direcionado ao elenco como um todo, tá ligado? É que a mídia aqui no Brasil é complicado, né, mano? E aí os caras ficaram descendo a lenha no Dorival e não tem como, isso pega, né, velho? Agora que o Dorival caiu, que afunilou tudo pra ele, né? Foi tudo com o Dorival, virou a página, capítulo ruim, a culpa era do Dorival, daqui pra frente é uma nova história. E aí os caras chegaram batendo firme lá, né? As organizadas do Corinthians, né? Isso aqui foi hoje, ó, dia 7 de abril, às 9 da manhã, já colocaram faixa lá, né? Os caras precisam correr. Mas é isso, pessoal. E aí? Qual que é a sua expectativa aí pro Fernando Diniz? Deixa sua opinião aí nos comentários, beleza? Logo mais eu volto com mais notícias. Se você chegou até aqui, curta aí, se inscreva aqui no canal Bora Lá Fiel pra sempre receber as novidades do Timão. Valeu, vai Corinthians!